Ai, amor, me ajuda. Tá uma confusão lá na casa de mamãe. Claro, ela tá lá. Rodrigo, tô querendo dizer que roubaram a geladeira dela e o fogão. Vala-me Deus. Agora lascou. E o que foi? Ela vai vir aqui trazer a comida dela pra botar na geladeira. Tu tá preocupado se mamãe vai vir pra cá, é, Rodrigo? É verdade. Pois agora tu vai ver o que vai acontecer. E o que é que tu vai fazer? Ela não vai trazer sua comida, não. Ela vai trazer a roupa dela também. Você vai morrer. Até ela comprar a geladeira e o fogão.